Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Hydroinfo com apoio da DHI. No webinar de hoje falaremos sobre como simular o comportamento de organismos vivos em ambientes aquáticos e a resposta desses organismos aos impactos ambientais. Por organismos vivos entende-se peixes, mamíferos marinhos, corais, algas, entre outros seres que habitam oceanos, estuários, rios e outros ambientes aquáticos. É um tema bastante interessante que pode auxiliar você em seus estudos ambientais. Bem, o apresentador deste webinar sou eu, Rodrigo Andrade. Eu sou engenheiro sênior da Hydroinfo. Já participei de diversos projetos na área marinha, no Brasil e no exterior, e muitos deles usando ferramentas de modelagem como suporte e avaliação de impactos ambientais de obras costeiras e portuárias. Antes da gente iniciar o tema do webinar, gostaria de fazer uma breve apresentação da Hydroinfo. A Hydroinfo é uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos. Nós oferecemos soluções relacionadas com água para projetos que se estabelecem nos diversos tipos de ambiente, tais como mares, costas, rios, lagos, águas urbanas, etc. O nosso suporte ele acontece nas diversas etapas de um empreendimento, desde a sua concepção, passando pelo projeto, licenciamento e operação. O nosso corpo técnico tem ampla experiência na aplicação de modelos computacionais, em especial os desenvolvidos pela empresa dinamarquesa DHI, que a Hydroinfo representa com exclusividade aqui no Brasil. Bem, agora vamos falar um pouco sobre os tópicos que nós vamos abordar neste webinar. Primeiro, vamos passar por alguns conceitos sobre a simulação de organismos vivos. Dar uma breve introdução do que é o ABM Lab, essa ferramenta desenvolvida pela DHI para simulação de organismos vivos. Como modelar o comportamento desses organismos. Como utilizar a ferramenta para fazer a avaliação de impacto. Quais são as informações necessárias para você estabelecer um modelo como esse, fazer uma análise, uma avaliação de impacto. Vou apresentar alguns exemplos de aplicações e, ao final, vai ser aberto um espaço para perguntas, onde os participantes poderão fazer as suas perguntas através do chat. A gente espera que, através desse webinar, você conheça as capacidades das ferramentas existentes para avaliação quantitativa e dinâmica dos impactos das atividades humanas sobre organismos vivos em ambientes aquáticos. Essa é a principal finalidade desse webinar. E para iniciar esse webinar, nós vamos começar aqui com um exemplo. É um exemplo baseado em números, valores realistas, né? Consideremos como, por exemplo, um complexo eólico offshore em construção. Como muitos de vocês sabem, essas turbinas eólicas, elas são cravadas no leito do marinho como estacas, né? Embora hoje em dia já se ouve falar de turbinas flutuantes, né? Mas o procedimento usual é feito como se fosse uma cravação de estacas. Essa cravação é feita através de batidas ou marteladas no topo dessa estaca, e essas batidas ou marteladas elas geram ruídos que podem impactar o organismo no entorno do empreendimento, como é o caso do boto. Então, se a gente considerar os critérios para mudança temporária do limiar, né, o que significa isso? Talvez uma perda de audição temporária, uma alteração das faixas de sensibilidade, né, de frequência, por um determinado período de tempo. Então, se a gente considerar esse critério de mudança temporária para o boto, para essa espécie, se você tiver uma única batida, uma única cravação, ou uma única batida nessa estaca, o raio de impacto ele seria em torno de 700 metros. E nessas condições, o boto não sofreria qualquer impacto.
Agora, no entanto, se a gente tiver várias batidas ocorrendo, por exemplo, ao longo de uma hora, a situação muda, porque a energia acústica de uma batida ela se soma à energia das demais batidas. E assim, o raio de, de alcance dessas batidas ele já não seria mais de 700 metros, ele passaria a ser de em torno de 12 quilômetros. Então, obrigando o boto a se deslocar para regiões fora do alcance desse ruído, né? Então, assim, em qualquer avaliação de impacto de uma atividade como esta, que não se considera o movimento do corpo receptor, no caso aqui o boto, você acaba tendo uma análise muito limitada. Então, é com o propósito de contornar essa limitação que surgiram modelos como esse, que são denominados de Agent-Based Models. Então, o que é um Agent-Based Modeling? Você na literatura vai encontrar várias referências a esse termo. Isso nada mais é do que uma modelagem baseada no agente. O agente, nesse caso, é o organismo vivo que se deseja modelar ou simular. Mas ele também pode ser aplicado a outros agentes, como uma embarcação, como a gente vai ver adiante. Então, não necessariamente um organismo vivo. Então, esse tipo de modelo descreve como os agentes, ou organismos, eles se movimentam, como reagem às condições do ambiente, ou às condições de habitat preferenciais, e como se comportam em relação a outros agentes. Esse conceito de Agent-Based Modeling, ele também é conhecido como modelagem orientada por um padrão. A justificativa para esse nome é simples. Todo agente possui um padrão de comportamento que, quando ele é conhecido, você pode modelá-lo. Que padrões são esses? São velocidade de deslocamento, preferência de hábitat, temperatura, salinidade, preferência de alimento, enfim. São padrões que você consegue identificar naquele organismo e depois usa essas informações para representar como é que ele se comportaria no ambiente, como é que ele se comportaria no caso de um impacto, através de uma ferramenta de modelagem. E como essa modelagem baseada no agente ela pode ser realizada? Uma opção, que é o que a gente vai apresentar aqui, é utilizar o ABM Lab, que é uma ferramenta desenvolvida pela DHI. O ABM Lab ele pode ser utilizado juntamente com outros modelos da família Mike. A família Mike, para quem não conhece, são os softwares de modelação desenvolvidos pela empresa dinamarquesa DHI. Então, o ABM Lab você pode usar juntamente com os demais modelos para simular o comportamento de organismos vivos em resposta às condições ambientais. Essas condições ambientais podem ser variáveis no espaço e no tempo, tais como a hidrodinâmica, qualidade de água. Nesse modelo, cada indivíduo ou população de indivíduos, ele é representado por partículas cujo comportamento é regido por regras. Essas regras são baseadas nos padrões desses indivíduos ou população, como mencionei anteriormente. Então, esses indivíduos ou agentes, eles sentem e reagem às variáveis eulerianas. Quais são essas variáveis? São as velocidades das correntes, níveis de água, temperatura, que são obtidos do modelo hidrodinâmico, do modelo de qualidade de água. E então esses indivíduos eles podem reagir a essas variáveis, pode até mesmo afetá-las ou consumi-las, como é o caso de nutrientes que estejam presentes no ambiente. E esses agentes eles também podem reagir, sentir outros agentes, como por exemplo uma relação presa-predador. Enfim, através de um modelo como esse, você pode elevar o nível de modelagem ecológica além das abordagens que se utilizam atualmente. Então, como eu mencionei no slide anterior, um agente, um organismo no ABM Lab, ele é representado por uma partícula lagrangiana. Então, cada partícula ela carrega consigo um conjunto de informações. Que informações que são essas? É a posição, né, a coordenada geográfica
desse agente, dessa partícula, que ela independe do grid do modelo, justamente porque se usa uma abordagem lagrangiana, você não fica fixo, restrito aos nós dos elementos de uma malha euleriana. Então ela carrega consigo informações sobre movimento, direção e velocidade. O estado desse agente, desse organismo, em termos de volume, de massa, as regras que definem o comportamento desse agente, ou seja, morte, nascimento, preferências, e também existe o feedback entre o modelo euleriano e o lagrangiano, que é justamente quando aquele agente ele consome uma determinada variável, um recurso que é simulado através do euleriano, e depois esse próprio agente ele pode, por exemplo, uma vez que ele morreu, virar matéria orgânica, e aí contribuir para o modelo euleriano. Então existe esse feedback entre os dois modelos. Então o movimento dessas partículas, que é definido pela sua velocidade e direção, ele pode ser determinado em função das variáveis ambientais na célula de cálculo. Por exemplo, a própria velocidade da corrente, se nós estivermos modelando, por exemplo, uma larva de coral, que ela fica à deriva, não tem velocidade própria, e aí acaba se deslocando ao sabor das correntes. Das variáveis ambientais no seu entorno. Então, o organismo ele pode ser atraído por uma determinada variável, ou seja, se eu sei que ali numa determinada área tem um alimento que aquele organismo, aquele agente, ele gosta, ele pode se deslocar em direção a essa área. E da posição em movimento de outros agentes. Quando, por exemplo, o organismo em questão possui algum padrão de agrupamento, a gente sabe que tem alguns seres que se comportam dessa forma, então você pode ter o deslocamento desse animal, seguindo algum padrão de agrupamento. Ainda, esse movimento das partículas ele pode ter uma componente totalmente aleatória. Por exemplo, se eu tiver novamente um organismo que não tem deslocamento próprio e se desloca com as correntes, eu posso ter variações no deslocamento desse organismo gerados pela turbulência no meio. Pode ser gerido por condições ótimas e não ótimas. Então, se eu tiver uma condição que ele não gosta, ele contorna e segue adiante. Ou se eu tiver condições ótimas, ele segue naquele ambiente, justamente porque aquilo é uma região que lhe agrada. Ou ele pode ser regido também por um padrão de busca dentro de uma área restrita. E aí ele procura, na hora que ele identificou algo que lhe atrai, ele se desloca em direção àquela região ou aquilo que atrai. Portanto, o movimento ele é regido por regras que são estabelecidas com base no conhecimento dos padrões de cada organismo. E como eu mencionei antes, através do ABM Lab, você pode simular uma série de agentes que não necessariamente são organismos vivos, mas também possuem padrões que podem ser modelados, tais como vegetação, larvas de corais e peixes, cardumes de peixes, objetos e organismos flutuantes, por exemplo, plásticos e lixo, cetáceos e seus padrões de migração, e até mesmo embarcações como suporte ao planejamento ao tráfego, como apoio à recuperação de alguma embarcação à deriva. Então são várias aplicações para esse tipo de ferramenta. Agora eu vou mostrar uma sequência de vídeos aqui que permitem compreender como é que o ABM Lab funciona e como é que essas regras podem ser inseridas de modo a você elevar a complexidade do problema que você quer resolver. Então, nesse primeiro exemplo, você tem um conjunto de partículas ou indivíduos que possuem a mesma posição inicial e que são transportadas pelo fluxo no ambiente sem qualquer outra forçante. O que a gente pode observar aqui é que a trajetória desses indivíduos ou dessas partículas é a mesma, exatamente a mesma. Aqui a gente vê uma partícula só, mas todas elas estão uma sobre a outra, na mesma posição.
Em seguida, se a gente adicionar uma componente aleatória em movimento, visando, por exemplo, representar o efeito da turbulência do escoamento sobre a trajetória desses indivíduos, a gente consegue perceber que cada partícula segue uma trajetória diferente, porém com um deslocamento médio respeitando o fluxo no canal, né? Agora, se a gente supor que esses organismos eles possuem uma tendência de se deslocar em bando ou em grupos, então se a gente aplicar uma regra de agrupamento, isso pode ser facilmente representado no modelo. Então aqui isso fica bem visível, né? Pode-se também representar a mortalidade desses indivíduos. Nesse caso é possível observar que muitos dos organismos presentes no início da simulação elas não chegam ao final do canal justamente porque morrem, né, ao longo do caminho. Agora, se a gente, por exemplo, supondo que agora esses indivíduos eles podem aderir e permanecer sobre o leito ou substrato, então você vê que se a gente pensar num canal que existe uma determinada profundidade e eles são lançados se deslocam inicialmente na superfície, com o tempo eles podem se deslocar na coluna d'água e aderir ao substrato, como acontece, por exemplo, com partículas de óleo que são lançadas no mar, no caso de um derramamento. Se a gente elevar a complexidade do problema mais um pouco, a gente pode ver como que o organismo se comporta quando percebe a existência de um habitat preferencial. Por exemplo, poderia ser uma região que tem uma temperatura agradável a esse indivíduo. Então, o que a gente observa é que a velocidade de deslocamento ele aumenta em direção àquela área, e uma vez que esse organismo está lá, ele tende a permanecer nessa área. Agora, um exemplo similar, porém, onde a gente consegue perceber como a gente ele pode afetar o ambiente. Então, nesse caso, os indivíduos eles se deslocam em direção a uma área com uma presença de um determinado recurso, por exemplo, um alimento, um nutriente. Eles consomem esse recurso e depois que esse recurso não existe mais, eles seguem viagem. Então, aqui seria um primeiro nível de um feedback, né? Ou seja, uma interação entre o indivíduo e o ambiente. Se a gente elevar ainda um pouco mais o nível de complexidade, você pode ter, nesse caso aqui, o indivíduo ele consome o recurso e depois, quando ele morre, ele passa a ser o próprio recurso. Então há um feedback, uma retroalimentação do modelo euleriano. Então, o euleriano que representa esse recurso em questão pode ser um nutriente simulado através do modelo de qualidade de água e o modelo lagrangiano que representa esses organismos. Então, como é que é a estrutura de um modelo para simulação de organismos vivos? Então, ela pode ser observada aqui nesse slide. Então, a base de tudo é um modelo hidrodinâmico, que a partir de informações de batimetria, ventos, as vazões, né, portes fluviais, as marés, ele vai fornecer as condições hidrodinâmicas, ou seja, corrente, níveis de água, temperatura, salinidade, que vai ser a base para os demais modelos. Com base nas condições hidrodinâmicas, tem-se um modelo de transporte advectivo difusivo que consegue representar o transporte de substâncias no ambiente aquático, desde nutrientes a poluentes lançados nesse ambiente. O modelo de qualidade de água, por sua vez, ele permite simular as reações cinéticas de produção e consumo que ocorrem
entre os parâmetros de qualidade de água presentes no ambiente. Por fim, esses modelos eles funcionam como base para o ABM Lab, que vai simular o comportamento dos organismos em resposta a todas as variáveis relevantes simuladas nos outros modelos. Aqui um outro exemplo de estrutura modular em que o ABM Lab ele é utilizado em conjunto com o modelo hidrodinâmico ecológico, que seria o MAEC 3, mapas de hábitat e um modelo de propagação de ruídos sonoros, que também a DHI também possui um modelo próprio para fazer a simulação da propagação desses ruídos. Então aqui, nessa estrutura, ele é utilizado para avaliar os impactos de atividades emissoras de ruídos sonoros sobre o comportamento de mamíferos marinhos. Então, se você aplicar métodos de mapeamento de hábitat, é possível correlacionar dados observados dos animais com as variáveis ambientais previstas por esses modelos, por um modelo hidrodinâmico, um modelo ecológico, para determinar estatisticamente o índice dinâmico de adaptação ou de adequação daquele indivíduo ao habitat. Esse índice ele pode alimentar um modelo ABM como uma variável de entrada que vai definir, né, ou influenciar o movimento do animal. Um exemplo de aplicação dessa estrutura de modelos que eu apresentei no slide anterior é o que é chamado de DRAMAD, que é um modelo dinâmico de avaliação do risco por distúrbio acústico. Então, uma ferramenta desenvolvida pela DHI, pedido da empresa norueguesa de óleo Statoil, para avaliar o impacto de atividade de sísmica marinha sobre o padrão de migração de dois tipos de baleia da espécie beluga, que se movem em direção ao Estreito de Bering, na costa do Alasca. Então, para quem não sabe, a atividade sísmica é utilizada pelas empresas de óleo para detectar a presença de óleo sobre o leito, em que são utilizados canhões de ar. E esses canhões geram ruídos que impactam animais em seu entorno. Então, nessa simulação, a gente vai perceber que quando essa atividade ocorre, né, agora né, o canhão sísmico sendo acionado, a gente vê os agentes, esses indivíduos, as baleias nesse caso, se movendo para fora da zona de impacto comportamental. E aí eles retornam após o fim da operação. Então, modelos como esses permitem investigar os impactos de longo termo, né, longo prazo, sobre o comportamento de um organismo exposto ao som e pode ser usados na análise cumulativa dos impactos e no próprio planejamento das operações de sísmica. E quais são os dados necessários para a gente estabelecer um modelo de movimento de animais? Esses modelos de movimento de animais eles podem variar desde modelos muito simplistas a extremamente complexos. Eles são muito dependentes da espécie que está sendo modelada. Então, isso torna difícil gerar uma lista genérica de dados necessários para estabelecer tais modelos. Então, usualmente, o acesso ao seguinte tipo de dado é desejado. Para um estudo de hábitat ou movimentos de curto prazo, são utilizados dados de rastreamento por telemetria de resolução temporal fina. Para estudos de migração, né, ou movimentos de longo prazo, aí já se deve ter acesso a dados de rastreamento por satélite ou dados de presença, ausência de animais ao longo de períodos mais longos, então na escala de semanas a meses, para que você consiga estabelecer padrões sazonais de migração, de hábitat. Né? É importante salientar aqui que um único registro de rastreamento de um indivíduo não é, obviamente, muito representativo do comportamento geral do seu movimento. Então, para você estabelecer um padrão através de análise estatística, a gente precisa de muito registro. Então,
a regra é essa, né? A gente precisa de muita informação de registros históricos ou de um conjunto de informações maior para poder estabelecer ou definir um padrão de comportamento. E quando os dados de rastreamento não são disponíveis, essas regras de movimento elas podem ser criadas usando uma abordagem teórica a partir de outras informações, tais como dados da presença, ausência de espécies, áreas de habitat preferenciais, descrições de estudos existentes na literatura de como uma espécie usa um habitat específico, frequência e duração dos períodos de alimentação, velocidade e direção de animais em diferentes modos de movimento. Muitas vezes pode ser estimada a partir da literatura se essa espécie ela é bem estudada, ela é bem conhecida. A descrição da atração ou repulsa desse indivíduo em relação a outro parâmetro, o variável ambiental modelada. Por exemplo, se você modela, pode ser obtido através de um modelo hidrodinâmico de qualidade de água. E também a partir de tempos de entrada e saída desse indivíduo da área de estudo. Então, em suma, são necessário você ter, de fato, juntar uma quantidade de informações suficiente para estabelecer um modelo como esse. Então, agora eu vou passar aqui por uma série de exemplos de aplicação onde o ABM Lab ele foi utilizado, né, aplicado. Nessa primeira animação aqui, o que se vê é uma simples dinâmica predador-presa. Os predadores aqui são indicados pelos quadrados e as presas pelos círculos. Eles podem não necessariamente indicar um único indivíduo, mas um grupo de indivíduos. Então, os quadrados verdes eles indicam predadores que encontraram a sua presa, né? E aí, consequentemente, eles se dirigem em direção à presa. E é justamente o oposto da cor amarela, que é quando ele não identificou a sua presa. Isso acontece depois que ele por exemplo, se alimentou dessa presa e por um momento não identificou a presa seguinte. E as cores nos círculos das presas indicam a massa dessa presa, onde a cor vermelha seria a massa máxima, que ela é reduzida à medida que essa presa é atacada ou consumida pelo predador, né? Então isso faz sentido você falar em massa da presa quando está falando no indivíduo. De repente aquele grupo de indivíduos ele tem a sua quantidade reduzida quando ela é atacada por um determinado predador, um grupo de predadores. Essa simulação aqui, ela mostra como um agrupamento de indivíduos ela pode ser simulado. Então as regras nesse caso são as seguintes: os indivíduos nadam na direção média dos vizinhos, eles nadam usando a velocidade média desses vizinhos ou do grupo, né? O indivíduo ele evita se aproximar muito dos vizinhos e quando ele está sozinho, ele procura por vizinhos próximos. Então, são regras que claro, definidas com base num padrão de comportamento desse indivíduo, que você aplica na ferramenta para modelar o comportamento. Aqui é possível a gente observar dois resultados distintos de migração sazonal de indivíduos. Então, a imagem da esquerda, a gente vê um resultado quando, digamos, vamos chamar a função de agrupamento ela é ligada, e na direita é quando a opção de agrupamento ela é desligada. Então, a gente observa que nos dois exemplos os indivíduos têm a mesma direção, vamos chamar uma direção média que respeita o padrão de migração, porém,
no da esquerda a gente vê que quando existe essa tendência de agrupamento, esses indivíduos eles se deslocam em grupos, não em bandos. Aqui nesse exemplo, a gente considera a memória que o indivíduo tem do seu habitat de preferência. Então, quando essa memória é fraca, os indivíduos eles se espalham quase que de forma aleatória, com uma leve tendência de permanecer nas áreas que lhe agradam, né? Essas áreas que me agradam são identificadas por o mapa de fundo, né? Onde seria a azul seria o menor índice de adaptação, de adequação do organismo. E as cores vermelhas, onde esse índice é mais elevado, né? Seriam mais atrativas para esse indivíduo. Agora aqui nesse caso, quando a memória é forte, fica bem claro a tendência de cada indivíduo de retornar para o habitat de preferência, quando ele se distancia muito dessas áreas. Isso fica evidente através das cores das partículas, onde o vermelho, quando a partícula atinge uma cor vermelha, que ela seria a distância máxima em relação ao habitat de preferência. E aí, nesse momento, ela tende a retornar para esse habitat que ela prefere, né, o que agrada mais esse indivíduo. Aqui um outro exemplo de simulação de migração de baleias, agora na Groenlândia. Essas cores no mapa, elas indicam o índice de aptidão ou de adequação ao habitat, onde as cores vermelhas seguidas do verde indicam maior aptidão. Então, um azul seria uma área de menor aptidão, né? Então, e quando os indivíduos, que são essas partículas, elas estão em vermelhos, elas indicam um modo de exploração, enquanto que quando elas estão indicadas pela cor azul, seria uma situação, uma condição em que o indivíduo procura por alimento. Nessa animação, que tem mais um exemplo em que as condições do ambiente elas influenciam a população de indivíduos. Então aqui você tem uma situação na costa e tem um rio que descarrega né, o seu fluxo, que ele é carregado essa pluma do rio ela é carregada de nutrientes, e esses nutrientes eles favorecem a proliferação de pragas, que são indicadas pelas partículas. Então você vê, aqui se vê claramente como é que a condição do ambiente, né? Ou seja, aqui você tem um modelo hidrodinâmico, depois tem um modelo de qualidade de água que simula o comportamento desse nutriente, as concentrações desse nutriente, e aí o ABM Lab simulando como essas pragas elas reagem na presença desse nutriente. E aí você vê a proliferação fica bastante evidente através dessas partículas. As cores vermelhas indicam quando essas pragas elas se depositam nos recifes. Desculpe. Voltando ao exemplo da aplicação da ferramenta para avaliação de impactos de ruídos sonoros, aqui a gente pode observar algumas regras que podem ser aplicadas aos indivíduos de modo a simular o seu movimento quando eles estão submetidos a uma determinada intensidade de ruído sonoro. Então, por exemplo, uma intensidade da ordem de 136 decibéis, a regra é que esses indivíduos nadem para longe da fonte sonora a uma velocidade normal. Quando essa intensidade aumenta para, por exemplo, 145 decibéis, a regra é que esses indivíduos eles nadem a uma velocidade aumentada 50%. E quando essa intensidade ainda é maior, da ordem de 164 decibéis,
eles nadam a uma velocidade, né, se afastam da fonte a uma velocidade ainda maior, aumentada em 100%. Então, aqui a gente tem uma animação que ilustra isso. Então, está relacionada com esses impactos de ruído sonoro, onde a gente vê esses padrões, essas regras que eu mencionei no slide anterior, elas são evidentes. Então, o que a gente vai perceber é que quando a atividade que gera esse ruído, ela se inicia, a gente vê que quanto mais próximo da fonte sonora desse organismo está, maior a velocidade de deslocamento dele na direção oposta. Então, quando ele está em regiões mais afastadas, o seu deslocamento na direção oposta à fonte sonora ele vai diminuindo. O exemplo agora é de uma análise de conectividade. Então, o que análises de conectividade como essa ela visam responder? Visam responder para onde vai o agente, o indivíduo de interesse, ou de onde vem esse agente. Né? Nesse estudo aqui em questão, os objetivos eram avaliar o quão conectados são os recifes de corais de Singapura, essa região aqui é Singapura, como os desenvolvimentos costeiros nessa região de Singapura, eles afetaram os padrões de conectividade entre esses corais, e também saber se os corais de Singapura são conectados aos corais da Indonésia, que fica próximo aqui, vizinho a Singapura. Então, nessa imagem, o que a gente observa aqui é a desova simultânea de larvas de corais de todos os recifes dessa região. E essas larvas, aqui dadas por uma densidade de larva, sendo transportada pelas correntes no ambiente. E aqui, o que a gente vê nessa imagem seria a densidade acumulada dessas larvas de corais. Então, esse resultado final revela justamente quais são os caminhos de conectividade, onde as cores vermelhas, né, são justamente os caminhos preferenciais, né, dessas larvas de corais. E, por fim, um exemplo de aplicação do ABM em que o agente não é um organismo vivo, mas sim embarcações. Então, as regras aplicadas nesse caso podem envolver, por exemplo, a velocidade de navegação permitida para essa embarcação para uma determinada condição de mar, ou seja, o nível de agitação, altura de onda, e aí essa embarcação é obrigada a reduzir a velocidade e aumenta a velocidade quando as condições de mar são mais favoráveis, enfim. Então, através de aplicações como esta, é possível você gerir o tráfego de embarcações, por exemplo, em uma determinada região. Outras aplicações são para identificar, por exemplo, a trajetória ou prever a trajetória de embarcações à deriva, lixo flutuante. Então, são diversas as aplicações desse tipo de ferramenta. Então, concluindo o nosso webinar, eu gostaria de destacar 3 mensagens importantes. Primeiro, é que existem ferramentas que permitem você simular o comportamento de seres vivos em resposta às condições ambientais e às atividades realizadas pelo homem. O ABM Lab é uma dessas ferramentas. Através de ferramentas como o ABM Lab é possível avaliar quantitativamente, de forma dinâmica,
os impactos sobre o comportamento de organismos vivos em ambientes aquáticos. E quando você integra essa ferramenta a outras ferramentas, como modelos hidrodinâmicos, modelos de qualidade de água, ou modelos de propagação de ruído sonoro, você consegue elevar a outro nível, né, o patamar do seu estudo de impacto ambiental. Então, eu espero que através do conhecimento dessas soluções, dessas tecnologias, você consiga aplicá-las e melhorar a qualidade do seu estudo, ser mais assertivo na avaliação dos seus impactos. Essa é uma tendência que a gente vem observando lá fora e que em breve vai ser, digamos, a regra, né, aqui no Brasil também. Então aqui um último lembrete, né, sobre os nossos próximos webinars. Então a gente tem esses webinars aqui listados na tela previstos para o primeiro semestre de 2020. Então você pode acessar o nosso site para ter mais informações sobre esses webinars e fazer a sua inscrição. Então agora a gente abre aqui um espaço para a pergunta de vocês. Eu peço que vocês realizem essas perguntas através do chat e eu fico aqui à disposição para respondê-las.